Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando consolo, levando entendimento, levando esclarecimento, né? E o mundo anda difícil, né, gente? Nós estamos precisando de mais disso. E hoje, né, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiração dos nossos mentores, dos espíritos superiores, é que nós vamos falar sobre justiça e misericórdia, né? É um tema muito importante para a gente pensar, por quê? A gente precisa compreender o que é a justiça divina e o que é a misericórdia divina, né? Mas justiça, se a gente abrir lá o nosso dicionário, né, é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, é avaliar o que é direito, o que é justo. Lá no livro dos Espíritos, na questão 875, né, Kardec pergunta como se pode definir a justiça. Qual a resposta que ele recebe? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E a misericórdia? Misericórdia é quando a gente tem solidariedade com relação a alguém, né, que às vezes sofre uma tragédia, que caiu em desgraça, é você ter dó, compaixão, piedade, né? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, no item 4, Kardec explica ali o que é a misericórdia, né? Ele diz: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Né? Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Né? O ódio, o rancor, eles denotam alma sem elevação, nem grandeza. Né? O esquecimento das ofensas, gente, é próprio de alma elevada. Né? Paira acima dos golpes que qualquer um possa lhe desferir. Né? Então, Deus é perfeição. Então, a sua justiça e a sua misericórdia também o são, embora muitas vezes nós não compreendamos essa questão, não é? Para a gente compreender essa questão, a gente precisa se voltar para os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos eles são um marco histórico, né? Na verdade, é o primeiro marco histórico do Deus único, né? Que se tem notícias até os dias de hoje. Foi recebido pela mediunidade de Moisés, né? E segundo a crença espírita, ele é uma síntese básica sobre a conduta moral que a humanidade deve seguir. Essas leis, os 10 mandamentos, elas foram muito importantes numa época em que as pessoas elas estavam completamente perdidas, né, com pouca instrução. Então era preciso leis que pudessem domar, né, aqueles costumes bárbaros, né, aqueles jovens sem instrução, sem conhecimento para tomarem decisões inteligentes, né, para que se fizesse evoluir aquele grupo socialmente. Então, gente, como acontece, né, os 10 mandamentos? Como é que é trazido os 10 mandamentos? Né? De acordo lá com o livro de Êxodo, né, na Bíblia, Moisés ele conduziu ali os israelitas, né, que haviam sido escravizados no Egito, atravessa o Mar Vermelho, né, se dirigindo ali ao Monte Horebe, na península do Sinai. Lá no sopé da montanha Horebe, Moisés recebe 2 tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, né? E aí ele estabelece aquele pacto, aquela aliança entre Deus e o povo de Israel, né? Então Moisés, ao apresentar esses mandamentos de amor a Deus e ao próximo, ele traça para aquele povo eleito e para cada um em particular o caminho de uma vida liberta da escravidão e do pecado. Então vamos lá. Quais são os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão.
Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. O segundo, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis. O quinto. O sexto, não cometais adultério. O sétimo, não roubeis. O oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O nono, não desejeis a mulher do vosso próximo. E décimo, né, o décimo mandamento, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhes pertençam. Allan Kardec fala que essa lei é de todos os tempos, para todos os povos, todos os países, porque ela tem caráter divino, né? Então, vamos analisar os 10 mandamentos. Uma análise rápida, né? O primeiro, eu sou o Senhor teu Deus. Não terá outros deuses. Não farás cópias de imagem, assim como não os adorarás e nem lhes prestarás culto, né? Quando a gente tem esse testamento, a gente percebe, né, que nós temos que consagrar amor supremo ao Pai, que é amoroso e misericordioso, Pai de bondade eterna, reconhecendo-o como fonte da própria origem divina, né? A gente tem que se prevenir do antropomorfismo, né? Que querer atribuir a Deus, né, as características que são do homem. Deus é a inteligência suprema, gente, causa primeiro de todas as coisas, está lá no livro dos Espíritos. Deus é infinito, é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Nós dizemos também que ele é misericordioso e bom. Será possível que misericórdia e a justiça divina andem juntas? Vamos saber, não é? Não pronunciar em vão o nome do Senhor teu Deus. O que significa esse mandamento? Para a gente se abster de envolver o julgamento divino na estreiteza do nosso próprio julgamento, né? E não falar o nome de Deus em vão é o seguinte: quem pratica, quem prega os ensinamentos de Jesus e não pratica boas ações, está falando o nome de Deus em vão. Quem zomba do nome de Deus, zomba da sua existência, se revolta contra ele, está falando o nome de Deus em vão. Quem finge uma crença ali só por conveniência, está falando o nome de Deus em vão, né? Quem comercializa o dom mediúnico, está falando o nome de Deus em vão. Olha o outro mandamento. Lembra-te de santificar o dia de sábado, né? A gente precisa meditar no favor nesse mandamento, né? Porque ele realmente atende a nossa concepção na esfera do trabalho, né? Para que a gente possa compreender a necessidade do trabalho, mas também do descanso, né? Esse mandamento, simbolicamente, ele representa a necessidade que todos nós temos de não exceder o limite da força alheia e da nossa força nos trabalhos que nós executamos, ou que a gente faz alguém executar, né? É o dever de, ao menos um dia por semana, nós nos dedicarmos a Deus, pela elevação do nosso pensamento, né? Pela prece, pela reflexão em torno de leituras e palestras mais elevadas, de visitar quem está doente, de socorrer os necessitados, de orar pelos amigos, pelos parentes, pelos inimigos. Pois é. Honrai pai e mãe para serdes dignos de viveres na terra que o Senhor teu Deus te dará. Né? A gente tem uma dívida para com os nossos pais terrestres e ela é insolvável, porque é de natureza sublime. Então a gente precisa mostrar a nossa gratidão àqueles que nos proporcionaram uma nova existência física, uma roupagem física, que cuidou de nós, né? Com zelo amoroso, mesmo com sacrifício das suas horas de sono e da própria saúde. O próximo mandamento: não matarás. Gente, presta atenção, não matarás, ponto.
né? A gente precisa compreender que nós nos responsabilizaremos pelas vidas que deliberadamente nós ceifarmos, nós extinguirmos, porque a vida é um dom de Deus, né, concedido a cada criatura, e não cabe a nós decidir em seu nome quem deve viver e quem deve morrer. Aqui se inclui o aborto e a eutanásia, né? A gente vai responder por cada vida que nos foi confiada, ainda mesmo dos nossos irmãos menores, dos animais. Não cometerás adultério. Ah, pois é. Esse é um problema, né? Porque adulterar, gente, não é só trair sexualmente, não, viu? O parceiro, não. O cônjuge, o marido, não. É faltar com a verdade também, inúmeras vezes, ao longo da nossa existência física, né? Para a gente nada, não se comprometer com ninguém. É deixar de cumprir as nossas obrigações de cidadãos, seja em sociedade, no lar, no trabalho, é ser desleal com o nosso próximo quando esse mais precisa do nosso apoio. Ah, pois é. Porque olha, né, cada delito que nós cometemos, nós emitimos ondas de força desorientadas que vão se voltar contra nós mesmos. Não roubarás. A gente precisa evitar apropriação indébita, gente, para que a gente não agrave as nossas próprias dívidas, né? Tem gente que prefere aí subtrair do outro aquilo que pertence a outra pessoa do que trabalhar, né? Ah, a pessoa ali se julga injustiçada socialmente, né? Mas não faz esforço nenhum para estudar, não faz esforço na preparação do seu futuro profissional de modo melhor, né? E às vezes, até quando são contratadas ali para um serviço qualquer, não se esforçam em serem honestas, se acomodam na preguiça, né? Mesmo quando convidadas a trabalhar. E com isso, gente, a gente só lesa a si mesmo, né? Mas tem aquelas não roubarás, também inclui não roubar o tempo do outro com conversa fútil, né? Sem aquela conversa cheia de futilidade, né? Que não tem proveito algum. Tem aqueles que furtam a boa imagem com a maledicência, né? Aqueles que roubam as esperanças do outro com julgamentos cruéis, aqueles que fraudam concursos em benefício próprio ou dos seus protegidos ali. É exatamente. Tudo isso aí se inclui no não roubarás. Não prestareis falso testemunho contra o teu próximo. Nós precisamos afastar dos nossos lábios toda palavra dolosa, né? Por quê? Porque ela vira, né, tropeço para os nossos próprios pés, né? Prestar testemunho falso não é só quem acusa sem prova, não, né? E quem mente para prejudicar alguém, mas também quem tem por hábito mentir, que não é coerente entre aquilo que fala e faz. Não desejareis a mulher do teu próximo. Esse mandamento nos dias atuais, né, precisa ser muito refletido e praticado, não somente pelos homens, né, mas pelas mulheres também, né, porque a gente vê aí os avanços, né, das conquistas femininas, né, principalmente aí do feminismo, né, e a gente vê que as mulheres também se tornam credoras dos mesmos direitos que os homens, como também dos mesmos deveres e das mesmas obrigações. Não desejareis quaisquer coisas pertencentes ao teu próximo, né? A gente precisa se acautelar contra aquele desejo descabido, né? Contra a inveja, contra o ciúme, aprendendo a conquistar, gente, a alegria e a tranquilidade, pagando o preço do nosso próprio esforço, não é? Porque, olha, os pensamentos que a gente tem, eles nos precedem os passos, né? Eles plasmam hoje o caminho que nós vamos trilhar amanhã. Então, quem cobiça aquilo que não é dele, ainda não aprendeu que há mais alegria em dar do que receber, como Jesus nos diz, né? Então, gente, olha, nós temos que realmente ter muita atenção, não é? Nós temos que ter muita atenção. Porque, olha, lembra que eu perguntei, será que
a justiça e a misericórdia de Deus andam juntas? Tem uma música do Adoniran Barbosa, né, que tem uma frase, Saudosa Maloca, que o Adoniran Barbosa diz assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Essa frase traduz muito bem a justiça e a misericórdia divina, por analogia. Sabe por quê? O frio representa a justiça divina que nos alcança todas as vezes que nós erramos, que nós enganamos, que nós fraudamos, que nós tentamos burlar a lei de Deus, dos 10 mandamentos. O cobertor, ele auxilia a vencermos a intempérie. Então, ele representa a misericórdia de Deus, que se estende a nós quando nós nos tornamos devedores da lei. Né? Em toda situação da vida, onde a aplicação da justiça de Deus, ali também se manifesta a sua misericórdia. Mesmo porque, né, nesse mundo que a gente habita, né, a gente sempre vai ver exemplo disso o tempo inteiro. Por exemplo, quando há manifestação de enfermidade, né, porque a gente entra em desacordo com a lei de Deus, né, a enfermidade é a justiça de Deus cobrando, né, de cada criatura o descalabro de ontem ou de hoje mesmo, né, os excessos, os abusos, a intemperança. Mas ao lado do doente não se multiplicam ali médicos, enfermeiros, atendentes, né, receitando, medicando, minimizando as dores. Pois é, esse é um bom exemplo, né, da justiça e da misericórdia. Então, não é raro que a justiça divina estabeleça que devedor e credor se reencontrem no ninho doméstico, no lar, dentro de casa, para que seja ali possível o devido reajuste. A misericórdia concede, tanto ao credor quanto ao devedor, o esquecimento do passado, né, para que a reparação se concretize no ambiente isento de acusações infelizes. A justiça alcança o devedor e o cobra. A misericórdia se coloca ao lado e lhe oferta o ombro amigo, né, para chorar, o braço forte para amparar, uma voz para renovar o ânimo. Deus é justiça. E se ele é justiça, a gente não pode esquecer que ele também é pai amoroso e bom. A justiça estabelece o ressarcimento à lei. A misericórdia do Pai atua através da bondade, que estende oportunidade de reparação. Veja a sabedoria, gente, providencial das leis divinas, se revelando nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Essa sabedoria não permite que nós duvidemos da justiça, nem da misericórdia de Deus. Justiça e misericórdia se manifestam na terra em forma de cobrança e oportunidade, de resgate e compensação. Presta atenção ao seu redor, você vai descobrir, né? A gente descobre que onde a justiça atua, a misericórdia também atua. Justiça e misericórdia divinas andam de mãos dadas. Eu quero terminar com uma frase maravilhosa de Emmanuel, que está no livro Construção do Amor, em que ele diz assim: não rogues justiça nos dias de tua dor, e sim aumento de compaixão nos tribunais da divina sabedoria, restaurando a ti mesmo para seguir à frente, valoroso e sereno, na própria redenção, ante a bênção da lei. É isso aí, gente. Não vamos nos enganar a nós mesmos, né? Não vamos aguardar compaixão sem justiça. Mas a gente sempre pode contar com o amparo de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores. É isso aí. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.